Sejam bem-vindos a mais um episódio de Comentando Álbuns Antigos. Hoje estou com uma convidada, que é a nossa queridíssima Marcela, Oi, sou Marcela do Pop. e eu também sou parte do iPod. E hoje vamos estar comentando aí sobre um álbum que é muito queridinho por todos nós aqui do iPop. Então não tinha como a gente não comentar sobre ele, né, inicialmente aqui, que é o Ice Cream Cake das nossas queridíssimas aí do Red Velvet. É verdade. Quem nos conhece sabe que a gente é muito fã do Red Velvet. Inclusive, eu até já tinha falado com os meninos que eu tinha um plano de fazer um post sobre o quanto esse álbum, depois de todo esse tempo, ele ainda é muito bom. E ele ainda é muito atual, né? E hoje a gente teve a oportunidade de falar sobre ele, né? Exatamente. Porque como que a gente não vai comentar sobre algum álbum das nossas queridinhas aqui, né? E nada mais do que justo comentar exatamente sobre ele, que na época ele fez um boom aí no mundinho do K-pop, marcou aí a chegada de uma das queridas também, que antes eram apenas quatro e agora são cinco, né? Uhum. E foi a partir daí que, para quem não sabe, né, para quem não conhece o Red Velvet, que é bem difícil, a quinta integrante que entrou justamente nas gravações do MV do Ice Cream Cake é a nossa queridíssima Yeri, Uhum. amada aí pela nossa amigucha aí, Luísa. Luísa. Pois é, a Yeri é a Matinê, né? E eu acho que foi um álbum muito bom para ela ter entrado, justamente porque é um álbum que a base dele é praticamente R&B. E o R&B naquela época ele era explorado bastante com vozes mais baixas, com tons mais constantes, né? Igual o dela e o da Aileen, inclusive, são vozes muito mais constantes. Então combina muito com o tipo de música que é, né? Automatic, Nick Candy, Can Take It Slow, né? Exatamente. E é interessante também a gente falar que foi a partir daí que elas também viram que elas tinham um campo fértil pro R&B. Porque depois Uhum. disso, em outros álbuns, elas vinham tentando aí outras formas de canto no R&B. Inclusive, recentemente aí a Sugi veio com o Baby Not não, como é que chama o álbum? Accidentally on Purpose. Exatamente, onde é praticamente todo em R&B, ou seja, elas viram que estava dando certo nessa área e continuaram nela. E vou dizer, viu? Cada pérola boa que saiu depois. Uhum. Não, primeiro eu já posso comentar que esse álbum ele é lindíssimo, né? A capa dele é muito bonita. Eu acho que tinha muitas pessoas que estavam com expectativas quando ele saiu. Infelizmente, eu não conheci o Red Velvet nessa época, né? Porque conheci o Red Velvet lá em 2017, 2018, por aí. Mas eu entendo que para quem acompanhava o grupo naquela época devia estar muito ansioso, porque as meninas cantaram Happiness, que primeiro, né, que é um conceito mais red, e Exatamente. depois elas lançaram Be Natural, que é o conceito Velvet. Então eu aposto que as pessoas ficaram pensando, nossa, mas o que vai ser dessa vez, né? Porque são músicas totalmente diferentes. Com certeza. E sem contar também que é, antes da chegada dele, né, elas já estavam aí com a formação de quatro. Então, foi uma surpresa para todo mundo a chegada dela. Eu achei maravilhoso também o videozinho que foi feito dela, tipo, sendo apresentada para as meninas, elas Uhum. costas, tipo assim, ai, aí chega elas lá, se abraçam, muito fofo. Então, tipo assim, a chegada dela foi interessante porque acrescentou muita fofura, a voz dela também para as transições ali das músicas foi muito legal. E, tipo assim, a gente pode estar comentando aí também sobre as músicas do álbum, né? Porque ele é composto por seis músicas, Uhum. aonde aí tem a title, né, que leva o nome do álbum, que é Ice Cream Cake, e nele também tem a Automatic, que é uma música também mais sensual e tudo. O clipe também é bem interessante, porque ele parece que leva muito aquela estética de filmagem, que é num take só, que é muito interessante também. E para mim, inclusive, hoje, antes da gente gravar, eu dar uma escutada, né, no Mini, justamente para relembrar os tempos que eu escutava e tudo. E não tem jeito, viu? Ali a música Take Slow, o próprio Stupid Cupid também é muito gostoso de escutar. Nossa, fantástico. Eu acho que o Ice Cream Cake, a música, ela, de alguma forma, ela marca muito uma transição do Red Velvet, do Happiness, para outra coisa. Então, eu acho que aquela música, ela foi muito bem pensada como a primeira title, porque ela traz aquele lado alegre, traz aquela coisa, mas também tem um negócio no clipe que fala, tipo assim, ai, é meio misterioso também.
Uhum. Abrir uma porta para ser misterioso. E aí elas começam, né, depois já vem com o Automatic totalmente misterioso, né? Não, e tipo assim, sem contar também que se a gente for falar sobre a Title, ela pega muito a estética que. Igual, por exemplo, elas estão lá, fofas e tudo, bonitinhas no clipe, mas ao mesmo tempo, o ambiente onde elas estão inseridas é um ambiente bem macabro, né? Tipo assim, é um deserto. Elas estão dançando dentro de um poço abandonado. O estilo de música também, que leva aquele toquezinho como se fosse filme de terror também, dá todo a vibe Red Velvet. E é algo que, tipo assim, igual eu já vi muita gente falando na internet, é algo que só elas conseguem fazer. É algo que elas conseguem mesclar entre o fofo e o assustador, e ao mesmo tempo, sei lá, na música seguinte, elas estarem totalmente sensuais, fazendo uma música totalmente insinuante, mas sem ser vulgar. É algo, tipo assim, alguma dança ao próprio Automatic que a gente está citando aqui, é esse tipo de música, que é uma Sim. música mais é, adulta, madura. E isso é interessante. Eu acho que Automatic, ele é uma coisa que tem muita gente que reclama que ele é muito básico, que é uma música esquecível. Gente, ela não é esquecível. Ela é uma música, se ela for lançada daqui a 60 anos, ela vai fazer sucesso do mesmo jeito. Que ela tem uma coisa muito típica do R&B, tem uma coisa muito dos vocais funcionarem demais. Ela pode ser uma música simples, quando você escuta de primeira, mas ela não é uma música qualquer. Ela não é uma música, sabe, esquecível. Exato. Mas ela, todas as pessoas que eu mostrei o clipe de Automatic ficaram encantadas. E são pessoas fora do clipe. Exatamente. Elas conseguem aí englobar todos os tipos de ouvintes, né, vamos dizer assim, Super. não é ouvinte que eu queria dizer não, de espectadores, isso. Porque você consegue ali apresentar para alguém que é fora do K-pop, você consegue apresentar para quem está começando a conhecer, e tipo assim, ela se música para todo tipo. Não, e que bom gosto aquele clipe, viu? Bom, Sinceramente, eu acho que é um dos clipes mais bonitos que eu já vi no K-pop. É impressionante, porque eu acho que Automatic, a música e o clipe tem essa coisa de você olhar pra ele e parecer simples, só que é um simples tão sofisticado, uhum, bem servido. A coreografia, o jeito que elas se movem, a roupa, como a roupa se move junto com a coreografia, gente, aquilo ali foi pensado por mentes brilhantes. exatamente. Foi feito apenas por pessoas inteligentes. E nós somos inteligentes, a gente conseguiu entender. Sim, é muito bonito, né? Ai, eu acho fantástico. Inclusive, não cabe falar aqui no vídeo, mas todos os clipes do Red Velvet, sem exceção, são vídeos muito bem pensados. É Elas verdade. podem demorar a vir aí com um comeback, que normalmente, atualmente, mais ou menos assim, elas estão fazendo um comeback por ano já. Mas elas vêm com tudo, viu? Porque é MV lindo demais, músicas lindíssimas. Então, tipo assim, é bom a gente ser fã de um grupo que realmente entrega, né? Slay! É verdade. E é uma das coisas que eu gosto no Red Velvet, é porque, além do conceito delas, mesmo que seja, tipo, dois comebacks do conceito Velvet, eles não são iguais. Uhum. Não é ela servir da mesma coisa sempre. Elas sempre dão um jeito de fazer uma coisa diferente. Eu acho que as músicas do Red Velvet, elas têm uma liberdade maior de ser criativas, sabe? Gosto, por exemplo, aquela música lá que elas ficam imitando animal, pelo amor de Deus. É o Mystery? É Tenebroso. Mystery? Não, não é não. É o... Do tenebroso. Ah, eu Mas adoro. assim, eu quero ser o direito de explorar, de fazer isso. E voltando ao álbum, eu acho que Something Kinda Crazy também é outra música que ela envelheceu assim, como vinho. Esse álbum inteiro, né? Uhum. Cupid que eu não. Essa aí eu essa skip pra mim. Ah, eu adoro ela demais. E falando sobre algumas curiosidades, inclusive eu separei aqui uma justamente sobre a música Something Kinda Crazy, Hum. que fala aqui que os produtores chegaram a sobrepor até 7 camadas das vozes delas para criar a sensação de espaço e profundidade no refrão. Nossa, super. Então, tipo assim, depois que eu vi isso e passei a escutar a música com mais detalhes, realmente. Tanto que a gente, igual eu falei, a gente não precisa falar muito sobre isso aqui na gravação, porque senão a gente estende demais. Só que elas conseguem fazer uma harmonia muito bonita nas músicas. Ah, isso As aí. vozes delas, tipo assim, combinam demais, tanto nos refrões,
quanto também, tipo assim, se tem uma música que tem um pré-refrão, que tem uma ponte, elas conseguem, tipo, se amarrar direitinho. E existem vários e vários aí vídeos na internet mostrando, tipo assim, elas gravando uma música, por exemplo, e, tipo assim, cada uma encaixa tão bem a voz em certo momento, e é lindo. Lento, né, gente? Exatamente. Falando outra, é, Só completando aqui o que você falou, esse negócio das vozes delas, mesmo eu amo sendo fã dela, isso sempre me choca. Porque hoje mesmo eu tava assistindo, tava fazendo a pesquisa e eu tava assistindo elas cantando Full, que é a música do Russian Roulette ao vivo. sim, A voz delas, meu Deus, que impossível! Como assim? E eu acho que é que o Red Velvet precisa de tanta camada de voz assim, uma em cima da outra, porque a voz delas já combinam muito. E aquele álbum, o Festival Day One, a maioria das músicas tem várias camadas de voz. E eles falam, e dentro do encarte do álbum, porque sim, tem no álbum, dentro do encarte do álbum, eles explicam. A gente fez essa supressão, sobrepôs várias dessas vozes para você se sentir dessa forma. Tem uma música também, que eu acho que é Bim Bim, que eles falam, para te dar uma sobrecarga sensorial. Isso todo pensamento, até do jeito que as vozes delas são projetadas. pois é. Ou seja, elas fazem tudo pensado, tudo analisado. Elas não estão aí um ano no K-pop, elas já têm um tempo já. Tem que respeitar, Ontem. tem que respeitar o ano de carreira delas, né? Só que eu acho que ela tem que respeitar os meus 37 anos de carreira. Voltando aqui para as curiosidades, falar um pouquinho mais sobre o álbum. É, eu vou ter que ler, tá, gente? Então vocês me desculpem aí. Primeiro que ele marca aí a estreia da nossa queridíssima Yeri, né? Igual a gente já comentou. Foram lançadas então duas versões da capa, né? Aonde aí varia apenas na cor e também na posição delas na capa. Se não me engano, a capa que tem nos streams é a capa meio rosada, né? Onde elas estão coloridas. Mas também tem a capa aí onde está todo preto e branco. Que inclusive é o que eu mais prefiro se eu for comprar. Ah, pois eu prefiro a rosa. Ai, eu acho muito bonitinha a preta e branca. E o título forte, né, igual a gente já sabe, é o Ice Cream Cake. E, inclusive, antes de ter sido feita a tradução da música do inglês pro coreano, o nome da música seria Ice Cream Truck. E aí, depois que foi feita a tradução, eles viram que se encaixaria melhor o Ice Cream Cake. Então, tipo assim, imagina essa música sendo chamada Ice Cream Truck. Que em vez de marca, tipo assim, mais lembrado delas, que é justamente o bolo de sorvete ser um caminhão. Que no clipe, inclusive, tem um caminhão de sorvete. Então, tipo assim, de alguma forma tá sendo atrelado ali. Mas se você for olhar os encartes dos álbuns, tem algumas músicas mesmo do Red Velvet que o título muda, né? Igual, eu lembro agora de Sunflower, ela ia chamar Hypnotize, ela não ia chamar Sunflower. Gente, imagina, ainda bem que mudou, né? É. As filmagens foram feitas aí no deserto dos arredores de Palmdale, na Califórnia, lá para Chique. 2015. E, ah, inclusive, a faixa aí rendeu a premiação no programa musical coreano, no Music Bank, em março de 2015. Ou seja, elas não são qualquer coisa. Já chegaram com In, né? Você já quer falar outra aí? Inclusive, eu acho que essa música, Red Flavor, Psycho e Zinzalabim, todo coreano sabe, né? Porque Exatamente. Sem falar também que atualmente a galera tá muito pedindo nos shows de Irene Mas aqui, aquela música RBB. Não, RBB, Really Bad Boy. E ela, tipo assim, gente, o que que tá acontecendo? Vocês não eu gostava dessa música, agora eu tô gostando. tá vendo? Jogou na cara dos fãs. E foi a Irene ainda, que é a mais quentinha. Gente, as outras duas que não estão esquecidas no churrasco, tá? Que eu gosto bastante, que é Take It Slow e Candy. Gente, Candy, e são R&B também, né? R&B é o tipo de música que eu gosto muito. E eu vejo muito de referências que o Red Velvet usou nesse álbum em cantoras que são consagradíssimas no R&B, sabe? Então, assim, claro que eu acho que existem, tipo assim, dois tipos de R&B, que seria um mais para Mariah Carey, né, que é aquele R&B com algumas camadas de som, com batidas do hip hop, e tem um R&B que ele é mais assim para curtir a vibe, para relaxar. Eu acho que é mais pra esse lado que Sim, esse sim, álbum vai. sim, e eu acho que até então ele não era
tão explorado assim, ele ficava mais nichado, né? E foi uma estratégia muito boa para valorizar a voz delas, colocar o R&B bem mais baixinho, bem mais vibe, E é bem mais interessante romântico. isso, porque as vozes dela, igual a gente já comentou, que geram uma harmonia muito bonita, e no R&B tem muito disso. Se a gente for pegar, tipo assim, saindo um pouco do Red Velvet, indo para outros cantores de R&B, se a gente for pegar, também tem isso. A voz da pessoa também se caracteriza muito junto com a instrumental, Super. e fica algo tão gostoso de escutar, fica algo tão, tipo assim, tranquilo. E é o que elas conseguem fazer lindamente. Sim, é porque para você cantar um R&B lento, você não pode ter uma voz plana, tá? Você tem que ter uma voz que faça várias nuances, porque senão sua música vai ficar chata. Então, para você sustentar, minha amiga, tem que ter, né? É, Tem que ter o poder. tem que ter gogó, né, menina? Tem que ter. Continuando aqui com as curiosidades, durante as gravações de Automatic, elas trabalharam até altas horas, justamente para conseguirem criar o ar intimista, né, que o clipe pedia, e vamos dizer que elas conseguiram muito bem. O som que consta lá na música do Icing Cake foi gravado ao vivo no estúdio, justamente para criar esse estilo assombroso que a música pede. A gente já falou sobre Something Kinda Crazy, né? Que teve aí 7 camadas de áudio para fazer a harmonia da música dar um ar mais é, é, como se estivesse transcendendo, igual que está escrito aqui. E olha só que coisa interessante. Não tão interessante, né, coitada. Mas seu Gui quebrou a ponta do pé durante os ensaios da dança dos bastidores do clipe de Stupid Cupid. Teve, Meu teve clipe Deus, Stupid não tô Cupid? sabendo também, não. Pois é, tá aqui que ela quebrou a ponta do pé nas gravações, coitada. Eu só lembro daquele backstage, né, do turnê delas que eu estava vendo, que elas tinham que dançar Scream Cake, nenhuma delas lembrava. Mas a gata, ela foi lá e continuou com os takes novamente, mas com cuidados médicos de emergência. Chique. Que clipe é esse, gente? Pois é, Que nunca vi a luz do dia? gente, mas a gente já sabe que tem vários clipes, várias músicas aí É tipo Anitta e gravadas. É. Ixi, coitado, né? Deus tem a carreira da Iggy Azalea, coitada. tá com Deus Foi agora. uma morte tão prematura. Joy contou em entrevista que precisou de orientação extra de um coach pronúncia para aperfeiçoar o inglês dela em Take Slow, já que era a sua primeira vez gravando num idioma totalmente diferente. Gente, coitada, eu teve que aprender inglês, né? Ou será que hoje elas sabem? Porque quando eu era uma fãzinha pequena, eu me lembro que elas, acho que só a Wendy sabia inglês, que o resto não conseguia falar inglês. Isso até hoje, né? Porque Mas teve tem que aprender, gente, ó. a música no, em Cosmic Elas nunca que tiveram verbo to be na escola, não? E Irene insistiu em gravar o final em Lá maior de Ice Cream Cake, várias vezes até se sentir totalmente confortável com a nota mais aguda, tornando o momento um dos mais desafiadores para ela. Inclusive, isso aqui é interessante porque até hoje a Irene não consegue chegar em notas tão É, altas. Porque, igual, por exemplo, na gravação de To Kill, que tem aquele som, aquela nota impossível. ela ficou um tempo tentando chegar no nível do tom de voz que a Wendy deixou pra ela, que ela ficou um tempão e ela chegar e falar assim, gente, isso aqui não tá bom, isso aqui não tá legal. 거치고서 tonight's warrior 우리 흘러 그 얼음을 녹여 Don't think about tomorrow Forget about your sorrow Filha quem? A Irene, Ah, até hoje, ela não consegue chegar em tons mais altos. Tanto que a a voz voz dela é dela mais. é legal. Inclusive, isso é uma coisa que eu vi quando elas foram gravar Tilt, né? Não Hum, sei se você viu os bastidores da gravação, hum. mas eles botaram a Seulgi pra fazer notas mais graves no começo, e ela teve muita dificuldade, coitada. Porque a voz dela é bem fina, né? Eu lembro disso. 나쁜 호기심은 매번 그 어두운 선을 넘어 한순간도 눈을 못 뜰 There's no game over Ela teve que dizer, Eu teve direção vocal, falou assim, eu vou zoar com a cara dela. Vou zoar com a cara dela. tipo assim, eu fico pensando, não, já dou muito mais na cara da Irene, coitada. Tem que chegar ali, o nível de voz dela é igual ao da Wendy. Agora vamos fazer o inverso, agora vai ser Sugi. Exatamente. Agora ela vai ser feia. E para finalizar, o EP foi masterizado no famoso Sterling Song em Nova York, casa de grandes álbuns de artistas internacionais,
conferindo ao mini álbum um acabamento de padrão global. Ou Chique. seja, esse álbum não foi lançado pra brincadeira. Uhum. É, mas a SM, quando ela quer, né, ela faz. E outra coisa, gente, tipo assim, claro que todos os males que a SM tem, o menor é justamente a forma como ela faz os lançamentos do Red Velvet serem memoráveis, né? Porque todos os álbuns dela, todos os conceitos que lança, não vou nem dizer o Red Velvet grupo em si, mas até as meninas do Red Velvet mesmo, Eu na falo. carreira solo. É algo tão interessante porque é muito bem pensado, é muito bem feito, tudo bem amarradinho, bonitinho. Dá até vontade de comprar. A gente compra aí, né? Inclusive, a gente gastou uma burra de um dinheiro aí comprando Tilly. Tem vídeo no nosso TikTok, inclusive, se vocês quiserem ver o nosso unboxing. Inclusive, se alguém tiver Like Water e quiser vender, eu quero comprar, tá? Porque eu queria muito ter esse álbum, porque eu adoro esse solo da Wendy. Você acha pra eu comprar? Não acho, porque SM não quer fazer mais álbum. SM trabalho, por favor. Só o corte aqui. Eu achei na internet, inclusive na Amazon, R$ 244. Tô feia e pobre. Demais. A vida é muito mais difícil pra quem é feio, pra quem é feio. Então, Gente, é isso, gente. Não sei se você quer ter alguma coisa a falar mais. Ficamos por aqui. Até o próximo vídeo. Bye. cadê? Comenta, siga nas Ah, redes é sociais. verdade, né? Desculpa, Eu vou gente. ter que continuar. Então, gente, por hoje foi isso. Comentem aqui se tem algum outro álbum antigo que você quer que os meninos comentem, né, Luísa e Parney. E curtam o vídeo, compartilhe, comente e siga o iPop, @iPop Podcast em todas as redes sociais, tá? Isso. Até a próxima. Tchau. Tchau!